Atrás da gente tem uma história. E a gente ouviu hoje sobre família. É atrás do pastor e ao seu lado, à sombra e na sua experiência de vida, tem uma família. Então eu queria que vocês conhecessem um pouquinho só, faíscas da minha história. Eu coloquei algumas fotos, pedi que minha esposa, ela é nutricionista, esteve aqui nesses últimos dias, bem perto de vocês, em Itajaí, com o Congresso de Mulheres, esteve falando. Ali são meus filhos, Thaís e André. Thaís é fonoaudióloga, esposa de pastor. E André, meu filho, é pastor e me ajuda na igreja. A minha igreja, eu tenho 3 netos, Daniel, Lucas e Beatriz, vamos vê-los. E eu aprendi com o pastor Aguiar, aqui de Campinas, do Nazareno, amigo pessoal de muitos anos, a melhor definição sobre netos. Quem são netos? Netos são a sobremesa da vida. Ou não é verdade, né? É o prazer por último. Um prazer que a gente degusta e não esquece pós-refeição. Depois de ser casado há 44 anos com Neide, depois de ter 2 filhos lindos, Thaís e André, Deus nos deu 3 netos. São a nossa sobremesa. Nossa degustação praticamente diária. Deus me deu uma igreja abençoada, ela tem 2 faces. Ela tem um lado tradicional, um lado contemporâneo. Lado tradicional, esse templo bem estilo americano, texano, é a nossa catedral, nossa sede, e vejo como ela é linda por dentro. Onde no domingo tem 2 cultos, às 9 da manhã e às 6 da noite. Mas a igreja cresceu, foi maior que o templo, chegou no século XX, século XXI, e agora a gente tem um espaço chamado Espaço Gospel, onde são os cultos mais contemporâneos. Louvor contemporâneo, tudo contemporâneo. E aqui de lado é que há 22 anos, como a igreja cresceu muito, a gente celebrou o Natal e o Réveillon no meio da rua. Nossos cultos são públicos para a cidade. A gente coloca 5.000 lugares disponíveis, com telões de LED espalhados por todo canto, e também dentro do templo que eu não coloquei. E esse foi o último culto antes da pandemia. E Deus, após a pandemia, aliás, e Deus nos tem abençoado muito. Isso é um pouquinho só para você entender, pode tirar pouco da alma de quem fala. Mas por que estou aqui? Porque eu gosto de falar para colegas pastores. Que é o que eu sou? Eu, para crescer e expandir meu ministério, eu sempre estudei. Fiz psicologia, filosofia, história. Me doutorei, pós-doutorei em outras áreas, como sociologia. Mas isso só foi assim, formas de você expandir quem você é por dentro. Eu sempre fui pastor, eu sou pastor. Tanto que meu nome é assim, Estevão Fernandes, pastor. Não tenho outro título, não quero apenas ser pastor. Para mim, isso já basta e muito. Agora, por que falar a alma do pastor? Porque é inseparável 2 realidades: quem somos e o que fazemos como ministros. Quando você separa isso, você vive uma esquizofrenia, tanto no ministério quanto na sua identidade. Pastor é gente para cuidar de gente. Pastor é pessoa que tem dramas, que tem lutas, que tem dores. Pastor não é anjo no sentido celestial da palavra, angelical. É anjo como mensageiro, mas é gente como portador da mensagem. E durante os anos todos, o ministério nos fascina, nos encanta, nos consome. E há um mistério de Deus, porque eu estou aqui para dizer um pouco disso. Como é que alguém está há 44 anos na mesma igreja, no mesmo ministério, e ele crescendo. Ele crescente. E ele abençoador. Por que falo isso? Porque eu sei que aqui há pastores, não sei porque me disseram. Sei por intuição ministerial. De que vive lutas. Alguns até pensando em desistir. Outros sem suportar as lutas que vivem. A gente viu um pouquinho na primeira mensagem dos dramas familiares. Pastores que se suicidam. Pastores que simplesmente nem sabem mais o que estão fazendo ali naquele púlpito.
E eu me lembro, ouvindo o pastor José falar sobre paternidade, de que uma estatística última, quando foram destruídos os complexos de Carandiru aqui em São Paulo, 30% dos presidiários eram filhos de pastores. Quando você acessa a cidade de São Paulo, as estatísticas da Polícia Civil, da polícia, lida nessa área, você vai ficar triste. Se filhos de pastores, porque crentes eram pelo menos um dia. Que coisa triste isso. Mas a minha intenção agora é confortar a gente. É nos alimentar com esperança por experiências. Mas sobretudo com base bíblica, que é o que mais nos dá sustentação. Eu pedi para que a gente coloque os textos diante de vocês, só para a gente acompanhar. Eu queria começar com Mateus 11, de 28 a 30, que eu reputo, digamos, o texto mais pastoral de Jesus, mais clínico, mais terapêutico. Ele nunca foi tão terapêutico quanto nesse texto, embora toda a vida foi assim, um consultório aberto nas ruas da Galileia e daquele tempo. Vamos ler. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Não é assim que nós vivemos às vezes? Mas não só venham a mim. Por que venham a mim? Porque eu vos aliviarei. Darei descanso a vocês. Vamos até o 30. Tomem sobre vocês o meu jugo, já que eu lhes dei um ministério. E aprendam de mim, que eu sou mestre. Pois em mim eu sou manso e de coração humilde. E vocês em mim vão encontrar descanso para suas almas cansadas. E finalmente, pois, já que eu lhes dei o ministério, saibam, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu nasci e me criei em João Pessoa, na Assembleia de Deus. Eu tinha 12 anos quando fui batizado. Mas houve uma experiência interessante da minha vida, que eu era assim um demarcador. Ou eu teria deixado a igreja para sempre, ou teria para sempre fugido de templos, ou talvez abraçasse de verdade. Mas eu era muito novo para pensar assim. Não sei hoje, sei que em João Pessoa naquele tempo, na Assembleia de Deus, no culto de ser do Senhor, a gente tinha que levar a carteirinha de membro, que era muita gente. Eu era recém-batizado. Eu ia mostrar minha carteirinha pela primeira vez. Era culto de ceia do Senhor. Com 12 anos, meu cabelo era um pouquinho maior do que hoje. Sobretudo na frente. Atrás também, né, Douglas? Aí, minha reverência a Douglas, que Douglas é um jovem gigante no mundo evangélico de hoje. E também a Mac Anderson, amigo tão brilhante, tão inspirador. E a todos os demais que estão aqui. Quando eu chego na igreja, com 12 anos de idade, olhe só, pastores, o que é jugo. Há um porteiro sentado lá de fora. Todos temos que mostrar a carteira. Ou tínhamos que mostrar. Não sei se Josué chegou esse tempo ainda. Chegou? Está liberto? Graças a Deus. Eu mostro minha carteira e o porteiro bota assim a mão na minha frente. Diz assim: você não pode entrar. Hoje não. E eu disse assim: por que? Olha minha carteira. Era a primeira vez. Ele responde assim: porque aqui não é lugar de cabeludo. Bem assim. Cabeludo? Eu com 12 anos de idade. E eu sou cabeludo? Claro que sim. Mas eu vim para a ceia e eu quero entrar. Ele respondeu assim: só se você pular o muro. Meu pai era o único homem formado da igreja. E o pastor tinha com meu pai um carinho especial. Meu pai era professor, filósofo. E fora aquele modelo de testemunhos, quando ele ia, só ele pregava no culto. Que ele pregava muito bem. Alguém viu o transtorno, saiu sem que eu percebesse, avisou meu pai: seu filho está sendo barrado lá fora pelo porteiro. Apesar de ser formado, meu pai indignou-se
com alma de pai assim, que tem que, não sei o que deu na cabeça dele, saiu, nem questionou o que houve, me pegou pelo braço, disse: filho, vamos embora. Então disse um diácono: professor, por que vou embora? Ele responde assim: onde não cabe meu filho, não me cabe também. Meu pai deixou a igreja e nos deixou fora da igreja, que ele nos levava, não tínhamos carro, éramos pobres. E aquilo acendeu em mim uma revolta. Com 12 anos. Com 17 anos, eu estava fora dos padrões de igreja. Comecei a beber cerveja. Comecei a lidar com a minha sexualidade, né, florescente. Lembra de puberdade, pré-puberdade, etc. hoje. As meninas bonitas. E eu estava à beira de dizer: igreja nunca mais. Haveria em João Pessoa um retiro para jovens no carnaval. E um pastor batista, chamado Tomás Munguba, me procurou. Me deu um abraço que eu nunca tinha recebido antes, sequer do meu pai em casa. Muito menos de meu pastor. Disse assim: você não quer ir para o nosso retiro? Você pode jogar bola. Você pode brincar. Você não precisa de carteirinha. Eu estou lhe convidando. E eu fui para o retiro. Nesse retiro eu tive uma experiência única com Deus. Para minha surpresa, batizado na Assembleia de Deus, eu me vi na frente com o convite de aceitar Jesus como Salvador. Eu estava meio confuso, mas era um convite. O convite talvez fosse para se reconciliar, não sei. Fosse para se converter, não sei. Eu sei que eu vi no convite: vinde a mim cansados, sobrecarregados, barrados. Vocês a quem a igreja impõe um jugo que eu nunca impus. A quem a igreja exclui e eu nunca excluiria. Vinha a mim. Eu vou lhe aliviar. Esqueça cabelo, barba, esqueça qualquer coisa. Com 12 anos. E eu vi aquela voz: porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu estava chorando. Claro que aquela igreja me acolheu. Com 19 anos de idade, eu estava já no seminário batista do Recife. Com 23 anos, eu era pastor ordenado, formado já em teologia. Aquele pastor foi embora para a Bahia. O que aconteceu? Aquela igreja que me acolheu me convida para ser pastor. Eu estou lá há 44 anos. 44 anos. Entenda isso. E eu só estive lá porque alguém me lembrou dessas palavras: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu nunca entendi nada disso. Comecei a ser pastor com 23 anos de idade, numa igreja que eu era já o pastor sênior. Esse nome eu nem conhecia. Na época era pastor presidente, que era o termo mais assembleiano da palavra. Eu errei muito. Não me conhecia direito. Não entendi aquilo que Paulo disse a Timóteo, que o pastor não podia ser neófito demais, porque eu não tinha experiências. Permiti que minha alma fosse adoecida e também adoeci outras almas. O pior de tudo é que, aprendendo a ser pastor, também aprendi a ser marido. Minha mulher era 5 anos mais nova do que eu. De classe média alta, passou a viver limitações financeiras que nunca conhecera, para viver comigo. Até que um dia eu entendi: como eu fui ferido um dia, eu também feri a alma dela. Comecei a limpar um jugo que Deus nunca colocaria sobre ela. Que ela não era apenas para mim discípula de Cristo, era minha mulher. Minha mulher tem que fazer o que eu queria que fosse feito. Aí um pastor muito amigo, que já está na glória, me chamou e disse assim: Estevão, você é um cara brilhante. Você tem futuro. Mas você está errando numa coisa. Você está adoecendo sua mulher. Não faça isso. Que há processos que são inconscientes. A gente transfere sem consciência das transferências. E talvez aquela mão me embarrando no templo
era a mão invisível que barrava minha esposa de ser para Deus o que Deus queria que ela fosse, para ser para mim como eu a queria somente. Ela começou a ir para a igreja para preencher o espaço da ausência. Cadê Neide? É o seu nome mais comum. Mas o vazio estava no coração. Até que um dia, entre dores e dissabores, eu já era psicólogo formado, eu já tinha curso de história. Ela conversou comigo e disse assim: se você continuar assim, eu vou ter que escolher ser sua esposa ou sua ovelha. Mas eu prefiro ser esposa, que pelo menos posso ter prazer sexual com você. Porque como ovelha, não tenho prazer nenhum. Você me oprime. Não deixa ser eu sei o que Deus quer que eu seja. E ela listou N coisas, que eu não vou dizer aqui agora, que são desnecessárias dizer. Eu comecei a pensar comigo, onde está a verdade de Paulo quando diz a Timóteo: quem escolheu o episcopado, excelente obra escolheu. Digo: Senhor, eu não escolhi, tu me escolheste. Ele é excelente, mas é doída demais. É doída demais. E processos me levaram a escrever o que escrevi hoje para esse encontro conosco. E vocês me permitam, pelo menos, lhes falar. E permita ao Espírito que abra o coração seu. E quem sabe hoje pela manhã, nesse PDP, Deus tem as chaves em que alivia sua alma, lhe tira julgos e lhe faz mais feliz no ministério. Se isso acontecer, valeu a pena eu ter vindo desde João Pessoa, passando outro dia viajando para estar aqui, feliz com vocês. Ovelhas são pessoas imperfeitas como nós. Ovelhas nos ferem, nos desencantam, nos sangram a alma. E a gente chega às vezes no ministério cheio de dores. E uma pessoa com dores mal resolvidas, com dores não curadas, uma pessoa com hemorragia interior, não do sangue nas artérias, mas nas suas emoções, nos seus conflitos não resolvidos, é uma pessoa de alto risco, que é uma pessoa inflamada por dentro. E as inflamações doem, e também se desdobram em outros tumores emocionais. Eu aprendi na vida que todo animal ferido e sangrando, ele cambaleia até cair. Mas ele cai. E se ele não for tratado no chão, talvez nunca mais se levante. Porque o sangue corre e as pernas se vão. E com as pernas, a vida também. Assim somos nós, às vezes, no ministério, animais feridos, animais humanos, animais pastores, no sentido mais puro da palavra, feridos, doentes e sangrando. Onde estava Deus que me chamou? Cadê Paulo nessa excelente obra? Se eu não sou reconhecido, se eu sou traído, se as pessoas são ingratas, se meus filhos saem de casa, se minha esposa não me compreende, e às vezes nem consigo entender-me a mim mesmo. Mas há uma coisa por trás de tudo isso, é que nós somos chamados. Há um quê de Deus nisso. E se Ele realmente chamou, Ele cuida da gente. E nós não podemos nos parar na selva da vida como animais caídos. A gente precisa se levantar como homens de Deus, mulheres de Deus, uma certeza, uma missão a ser feita. Há um Deus que cuida, uma história a ser vivida. Porque Deus, o nosso Deus, não é Deus de retrocessos. E quem o ama, quem o conhece, não pode retroceder. E eu lhe peço, por favor, não abandone o seu ministério. Pare hoje com essa ideia fixa de não dar mais. Daqui a 3 anos um concurso eu deixo, um emprego eu deixo. Houve um convite, eu desisto. Não faça isso. Sabe por quê? Quem lhe chamou
tem um enredo para traçar de vitória na sua vida. Que Ele chamou tem compromisso com você. E quem nos chamou não gosta de retroceder. Lucas diz, Jesus Cristo diz por Lucas 9:62, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. E a gente tem um arado em nossa mão. Há pessoas a serem cuidadas, há mensagens a serem proferidas, há abraços a serem dados, há casamentos a serem consertados, há oficinas a serem por nós visitadas, para gerar vidas novas. Eu lhe peço, por favor, não desista. E eu me lembro agora, quando Deus olha para Josué, olha para mim, olha para você, Josué depois de Moisés, e Josué olha aquele povo, como você olha para a sua igreja, você olha para o seu louvor, o seu coral, os seus diáconos, os seus presbíteros, as suas pessoas. Ele diz, mas Senhor, ele diz, Josué 1:9 vai estar na tela. Eu não te chamei, eu não te mandei, apenas não temas, não te espantes. Ser forte e corajoso, que eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Por favor, comigo agora, faça um gesto profético. É um gesto, é um ato, é uma semente. Erga as suas duas mãos, as duas. Diga assim, eu sei que o meu Deus é comigo. Eu só preciso continuar crendo nisso. Dê glória a Deus pela sua vida e seu ministério. Aplauda o Senhor por isso, em nome de Jesus. Então eu quero ser bem didático e dar apenas 3 conselhos. Como um pai que fica diante dos filhos, me permita pensar assim: você não é obrigado a recebê-los, mas pelo menos me escute. Que a sua memória guarde isso para que um dia seja ativada nos dramas da vida. Para que seu ministério seja contínuo, crescente, inspirador. Primeiro conselho, dentre tantos, isso é uma secção que eu faço. Proteja o seu coração dos sentimentos tóxicos. Proteja o seu coração. Compre livros. Leia livros. Você viu hoje quantos livros para a gente consumir. Estude. Venha a congressos, a seminários, a encontros. Mas escute algo que só você pode fazer por você mesmo ou você mesma. É proteger seu coração de sentimentos tóxicos. Porque quando o coração adoece, o ministério infarta. E quando o ministério infarta, você morreu na chamada. E um defunto no púlpito não tem muito o que dizer. Aliás, nada tem a dizer. Morreu. Escute isso. Proteja seu coração de sentimentos tóxicos. Que as pessoas, olha o que eu vou dizer agora, transferem para a gente suas doenças, suas mazelas, seus desencontros. Elas vomitam em nosso prato de vida, às vezes, seu mau humor, seu odor de desencontros interiores. Nos manipulam, brincam com a gente, depois descartam a gente. Se você não entender esse jogo diabólico, você vai se permitir ser contaminado ou contaminada. E vai chegar um tempo que você vai ver muita motivação. Não é que você não tem um chamado, que você está infartando. E há pouco sangue espiritual correndo no seu corpo pastoral. Pouca força, pouco ânimo. Eu lhe peço, proteja o seu coração de tudo e de todos que adoecem a sua alma. Porque quem lhe chamou disse, venha para mim. Ele é o cardiologista maior nosso. Venham para mim. Ele também é fisioterapeuta nosso. Eu vou amaciar você, vou lhe acariciar, vou lhe massagear por dentro. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas vem para mim. E muitas vezes, nós também, o que eu vou dizer agora é muito forte, adoecemos pessoas, que entre nós e os outros, o limite é muito pequeno, muito tênue.
Nós temos doenças nossas que trazemos para o ministério e para o púlpito. Alguns de nós, não aqui, alguns de nós de forma genérica, claro. Começam o ministério mal resolvidos, ciumentos, inseguros, egocentrados, mesquinhos. E sem que percebamos, a gente também adoece os outros com nossas doenças não curadas. Talvez, quem sabe, o que eu vou dizer agora a você entenda. O pastor que me batizou morreu, ficou outro. Não vou dizer o nome dele, porque aqui uns 5 conhecem. Eu não vou fazer isso. Ele tem hoje 90 anos de idade. Ele está doente. Eu estou com a sua foto aqui, só vou mostrar para o pastor Josué e ninguém mais. Nem peço que eu não mostre a outro, só ele. Sexta-feira passada, Deus disse no meu coração: vá visitá-lo, ele está no hospital. Eu soube que ele está muito mal. Aí eu fui no hospital, em João Pessoa, visitá-lo. Entro no quarto, uma enfermeira disse assim: olha, querido, quem entrou aqui? Você se lembra dele? Ele olha para mim, eu com 67 e ele com 90. Eu assim, disse assim: não é o pastor Estevão da primeira igreja batista? Sim, sou eu. Ele começa a chorar. Aí ele diz assim: eu vim lhe visitar, vim dar um abraço. Eu queria dar um beijo, mas ele está com pneumonia. Eu fui orientado a não fazer isso. Então beijei de longe. Olha o que ele disse assim para mim: em novembro, eu vou fazer uma festa de 90 anos da minha vida e 55 do meu ministério. Eu queria que você fosse à minha igreja, dar uma palavra. Você vai? Eu digo: quem sabe? Aí o que ele disse: mas você tem que fazer uma coisa antes, Estevão, que é cortar essa barba. Sexta-feira. Ah, se ele conhecesse Douglas. Gente, eu fiquei assim. A diferença na hora é que ele estava doente e eu já estava curado. Só a diferença. Eu também sou paciente de outras enfermidades, mas nessa eu estava curado. Eu disse: como? Ele disse: porque na minha igreja, você sabe, Estevão, homem não usa barba. Escutem, mais ou menos 40 anos que eu não o via. 40 anos. Ele está morrendo. Ele tem tais fardos pesados sobre si. Talvez esses fardos irracionais apressem a sua morte. Eu olhei assim, eu lá da cama, curado de tudo isso hoje, eu disse: meu irmão, deixa eu outra coisa. Eu vim lhe visitar, não vim para a agenda, vim para o seu coração. Disse assim: eu vim ver um amigo de 40 anos que eu não via, um pastor que um dia me abraçou quando eu era menino. Mas eu não preciso pregar na sua igreja mais. Eu tenho a minha igreja. Eu prego todo domingo 4 vezes. Eu tenho muitas ovelhas. Eu não quero agenda. Eu quero lhe visitar e dizer: eu te amo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Esqueça o convite, mas aceite o meu coração. Ele engasgou assim, entre o soro que pingava e a tradição que o esmagava. Como que diz assim: ah, Estevão, ainda não me libertei dessas coisas. Aí eu disse: deixa eu orar por você. Orei, abençoei. E ao sair, disse assim a mim mesmo, assim, sozinho: Senhor, ainda bem que teu jugo é suave e teu fardo é leve. Me responda: de quantos jugos Deus já libertou você? Mas me responda maior ainda: quantos jugos você ainda carrega e põe sobre os outros, que Deus não autorizou você colocar? Não autorizou. Pense sobre isso. E leia comigo Provérbios 4:23. Olha para a tela. Sobre tudo que se deve guardar. Vai entrar na tela esse texto. Guarde o seu coração, que dele dependem as saídas da vida. Não guarde só o seu paletó, só a sua gravata. Não guarde só a estética do seu corpo. Guarde também que você vai usar de vez em quando. Não guarde só tradições
que lhe geram identidades, às vezes até desnecessárias, mas você se escora nelas. Guarde pessoas, guarde memórias, guarde afetos, guarde a palavra, guarde a essência, guarde o chamado e guarde o seu coração. Porque Ele vai dizer quem você é para o ministério do Senhor Deus. Guarde o seu coração. Quais são as principais feridas do ministério? Pelo menos as que eu vivi. Antes de falar sobre elas, eu descobri que meu problema são expectativas erradas. Você vai para o ministério, ora demais romantizando tudo. Ora se, não vou dizer nem deusando, mas se angelicando demais. Você imagina que aquilo é um conto de fadas, que vai ser um pastor, um reverendo, hoje outros títulos, conforme a sua tradição, o seu grupo religioso, sem nenhum problema que eu tenho sobre isso. Ou você vai ter uma autoimagem equivocada. Se Deus me chamou é porque eu não erro, que eu sou bom, que eu sou saudável, que eu não tenho doença. E esse desencontro entre o excesso de romantismo, o excesso de autoproteção pode ser perigoso. E o coração infartar. Jesus não foi poupado de nada disso que eu vou falar, porque nós seríamos. Por que eu seria? O Deus que nos chamou, primeiro mandou seu filho. Antes da gente. E seu filho se expôs a tudo isso, porque nós não seríamos assim expostos. Primeira ferida é a ingratidão. Tenha certeza de uma coisa. Nem tudo que você fizer, vão dizer muito obrigado. Você vai casar pessoas que um dia vão lhe deixar. Você vai considerar meninos que um dia vão lhe estranhar. Você vai juntar um presbitério que um dia vai lhe excluir. Você vai mudar sua agenda para ouvir pessoas que um dia vão sequer lhe ouvir nos gritos da sua solidão. Mas isso faz parte do ministério. Também assim foi com Jesus. Nem todo mundo que Ele curou voltou para agradecer. Nem tudo que Ele fez de milagre reconheceram que sequer Deus estava ali. Houve até quem o achasse agente dos demônios. Então não seja menino nem menina. O ministério tem essas coisas. Que a vida é assim. Pessoas imaturas tentam fugir da realidade, mas essa é a realidade. Indiferença. Você vira o meu currículo? Você viu o currículo de Josué Gonçalves? Verdadeiro. Terapeuta familiar, precursor de ministérios, referência, e isso é verdade. Mas quando alguém quiser desprezá-lo, isso não vai ser levado em conta. Quem está aí? Josué Gonçalves, deixa esperando. Aí você vai precisar falar com um juiz, com um promotor, um desembargador, um prefeito, um governador. Vai perceber que seu currículo é nada dentro do mundo da corrupção política e da mente dos homens adoecidos pelo pecado. Mas eu sou o pastor Estevão. E daí? Eu sou o doutor fulano, me espere. Me espere. E eu me lembro muito, de muitas vezes, quando eu fui visitar alguém doente no hospital, precisando de uma palavra pastoral. Eu disse no início, eu vim visitar fulano, mas o médico disse que não pode visitar. Mas diga, doutor, que é o pastor Estevão está aqui. A resposta, eu mando perguntar, quem era o pastor Estevão? Quem era? Para eu abrir exceção. Quantas vezes houve aniversários que eu não fui convidado? Festas que eu só entrei para começar a celebrar, mas sequer do bolo eu participei. 15 anos que eu celebrei formaturas que eu não fui convidado. Porque a vida é assim. O mestre chama. Quem é esse mestre? Dirão alguns. Traições. Responda-me honestamente. Quem aqui na sua vida, ao longo da sua vida, não experimentou esse tipo de dor? De um amigo, de um parente, de uma ovelha.
Mas se você experimentou, vai deixar a família, vai deixar os amigos, deixar a igreja? Não. Porque esse tipo de dor faz parte da convivência humana, onde os interesses são maiores do que você pode imaginar. Você abençoa um jovem pastor, você coloca um ministério para ele, você um dia dá espaço para ele, aquele jovem cresce, aquele jovem Deus usa, e talvez aquele mesmo jovem um dia puxe seu tapete para ficar no seu lugar. E você nem entende isso. Você diz, nunca mais quero alguém para me auxiliar. Não diga essa tolice. Aprenda as lições. Mas essa dor, você não tem muito dela. Que o ministério é assim mesmo. Se Jesus foi traído, que nós não seríamos um dia? Por que não suportaríamos essa dor? Apenas lhe peço uma coisa: seja você o não Judas. Tenha caráter. E se você quer jovem pastor, eu lhe peço: honre que um dia lhe ungiu. Honre que um dia lhe deu espaço. Crie o seu mundo, mas não divida o mundo dos outros, que isso vai custar muito a sua memória. O seu futuro está em jogo, e com ele a sua saúde emocional e suas culpas mal resolvidas. Apenas não faça isso. Mas se fizerem com você, faz parte da vida. Calúnia. Esse homem chamado Jesus, eu vi conversando com prostitutas, bebendo vinho com os beberrões da cidade, na Galileia e Cafarnaum, qualquer lugar daí. Esse homem não presta. É um impostor. Disseram alguns. E quantas vezes você luta para pagar contas, sofre, faz empréstimo para pagar dos seus filhos a faculdade? Eu já fiz várias vezes isso, para cuidar da sua mulher, que a igreja não tem plano de saúde para vocês. Só Deus sabe quando você sofre para pagar o seu carro. Sabe Deus, para dar à sua filha uma educação melhor. Sabe Deus, das suas dores, para pagar as suas contas. Dizem de você: olha quem chegou, boa vida, é pastor, é um ladrão. E sabe Deus das suas dores, para manter seu nome limpo no mundo tão sujo ao redor de você também. Eu já passei muito isso, até ter complexo de inferioridade, venci isso, mas sofri até vencer. E Deus sabe que quando houve a pandemia recentemente, eu passei 8 meses sem receber salário. 8 meses. Que as finanças caíram para metade. Minha mulher, atendendo online, mantinha a casa. Meu carro foi comprado antes da pandemia. Um Jeep confortável, Compass. E quando eu cheguei, tinha uma pessoa no certo lugar, ouvi aquela voz por trás de mim: coisa boa é ser pastor, nem carro paga. E Deus sabia que eu chorava por nem salário ter naquele tempo, que a igreja não podia me pagar. Você sabe a sua integridade, você sabe a sua história. Mas quando um diácono, quando um obreiro, quando um presbítero, quando um colega falso quer lhe ferir, lhe calunia, sabe seus pontos fracos. E eu lhe peço, como pastor vivido, quer se proteger, aprenda essa lição: pastor não tem amigos no rebanho, tem rebanho para cuidar, amigos tem que ser fora. Não expõe sua vida para ninguém, não conte segredos, nem revele fraquezas, não abra sua casa, nem sua geladeira, nem seu quarto, que um dia isso pode ser usado contra você. Apenas caminhe, abraça a faca, mas crie limites. Proteja seu coração e sua família, sempre. Rejeição. Já pensou, diz os psicólogos, e eu lidei com isso por anos em consultório, que uma das dores humanas que não fazem parte da nossa estrutura emocional de suportá-la ou de suportá-las é a dor da rejeição.
É sentir-se lixo quando humano você é. Sentir-se nada quando você é alguma coisa. Você tem valor. Mas a rejeição no ministério fere muito a gente. Aqui não cabe você, pastor. E eu me lembro, e aqui eu encerro, não é, esse momento de dores, de que a minha igreja tem uma família de classe média alta. Eu só conto isso porque já morreram. Os que eu vou falar já está com Deus no céu. Pelo menos eu espero ter no céu. Nem sei que sim nem que não, mas eu espero. Eu não vou dizer nada sobre isso. Escute, a filha faz 15 anos. Aí eu me empenho. De tal forma eu me empenho naquilo que eles se encantaram. Aí vem o filho em casa. Eu me empenhei mais ainda. Cerimônia, minha roupa. Eu gosto de me apresentar bem. Os detalhes, eu sou meticuloso. A música, tudo. Porque a família de classe média alta, médicos de João Pessoa, viria para o culto. Eu dei o melhor de mim. O melhor de mim. E quando acabou a cerimônia, que eu abençoei o casal, foram embora para a recepção. Nunca vou esquecer isso. Quando minha esposa disse assim: Estevão, nós não vamos para a festa. Eu disse: não, Neide. Por quê? Não fomos convidados. Eu sou celebrante. Não fui convidado. No domingo seguinte, isso foi no sábado, alguém disse assim: pastor, não lhe vi na festa. E eu guardei um silêncio para não ferir-me mais ainda. Mas sentir-se rejeitado sangra muito a gente por dentro. Por isso tenha cuidado para não fazer isso com os outros. Convide que um dia lhe dê um espaço, lhe fez subir um degrau. Honre quem sempre lhe honrou. Mas entenda, nem todo mundo vai entender o quanto especial nós somos aos olhos do nosso Deus. Mas Deus nunca nos rejeitará, jamais. Jesus, em pleno vigor do ministério, sofreu tudo isso. Já no final, foi traído, foi negado, e na cruz foi abandonado. Me dá uma lição. Todas as vezes que a gente viver calvários, a gente vai contar os amigos perto da cruz. Quanto mais difícil for a nossa vida, muitos distantes de nós estarão olhando de longe. Quero ver como ele vai sair dessa. Ligue para quem sofre, para quem está morrendo, colegas seus. Diga que é fulano, está lembrando de mim? Conta comigo. Porque essa dor do abandono ecoa desde o Calvário de Jesus. Poucos, até os discípulos, na sua maioria, o abandonou. E quando tudo parecia resolvido, ressurreto o Senhor, teve que lidar com Tomé. Não crendo nunca via, nem quem vinha. Como é que é possível, Tomé? Como é que é possível? Como você disse, não é possível, você não acredita em mim, amigo. Você sabe que eu sou, você me conhece. Eu te ajudei, eu te ouvi, eu orei por você, e você não acredita em mim mais. O que é isso? Mas assim é o ministério. Segunda lição das 3, somente 3. Mantenha o foco da missão. Que isso aqui importa. Qual é a minha missão? Qual é a missão de Douglas, do Josué, a sua? Há uma missão na gente. Não critique os outros, cumpra a sua. Não imite ninguém, descubra a sua. Porque ministérios clonados são ministérios improdutivos, sem relevância, que não são autênticos. Se inspire. Pegue aquilo e dê a sua cara, diga ao seu colega, não há problema nenhum. Leia sermões, leia livros, visite igrejas, como Carlito aqui perto. Você tem ideia de quanto Josué Gonçalves já me inspirou na vida? Muitas coisas. Mas eu tenho um ministério, eu tenho uma missão, preciso ter meu foco. Porque esse foco é que será cobrado de mim depois, porque me chamou. Não é o quanto limitei, mas o quanto eu fiz o que me foi dado para fazer.
quando você perde o foco, 3 coisas acontecem. Primeira delas, já não sabemos mais o que fazemos de fato. Nem mais sabemos por certo o que fazemos, nem para quem fazemos, nem quem somos. Isso é muito ruim. Porque sem o foco, sem clareza, as energias são desviadas, desperdiçadas. A gente não entende aquela desabafo de Paulo. Combati o bom combate. Qual é o bom combate? Meu bom combate é aquele que Deus mandou fazer. Não posso combater o combate dos outros, nem muito menos o que Deus não me mandou fazer. Qual o foco do meu ministério? João Pessoa foi a cidade. Eu coloquei o evangelho na cidade, coloquei a igreja para a cidade, e lidei com a cidade, e tudo em mim tem a ver com a cidade de João Pessoa. Hoje não há, e aqui tem quem está me ouvindo na internet, há anos não há postos de governadores, de prefeitos, de autoridades que eu não seja chamado para fazer, para orar, para participar. Não há discussões que me excluam. Não há espaços onde eu não penetro. Da universidade aos gabinetes dos governantes. Meu foco foi esse, ser um pastor focado na cidade. Qual é o seu foco? Douglas é juventude. João Pessoa, eu disse a ele, tem que voltar, sou louco por ele. É mídia, é o tempo de hoje, rede social é o foco. Fazer bem o nosso foco é honrar quem nos chamou. Josué é família e liderança. Qual é o seu foco? Quando você perde o foco, o jugo fica pesado, sobrecarga pesada, e você diz, pai, eu não suporto. Escute, toda vez que você diz assim a Deus, não estou suportando, ele pergunta, o que não está suportando? Que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Você nunca se cansa com o que Deus mandou fazer. Você se cansa quando faz o que Ele não mandou você fazer. Não reclame de Deus do que Deus não colocou sobre os seus ombros. A escolha foi sua. Quando a gente tem um foco, Deus se encarrega de honrar a gente. Eu gosto muito de ler com você 1 Coríntios 15, 58. Quando Paulo diz, por isso, meus amados irmãos pastores, aqui no PDP, sede firmes e constantes. Sem decisões, sem segurança, sem hesitações. Se esse jogo menino de vou deixar, vou ficar, vou deixar, vou ficar. Anuncia ficar, anuncia sair, depois volta. O que é isso? Constantes. Há um chamado, uma missão, uma palavra, ao que fazer. Sempre firmes e abundantes, presentes, espontaneamente presentes, fortemente intensos na obra do Senhor Deus. Lembra hoje, constância é que faz a diferença. Por uma razão só. Há Estevão Fernandes lá de João Pessoa. Há José e Marias aqui do Brasil. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Nunca será vão. Porque Deus não brinca com a nossa vida. Apenas conta conosco. E só quem pensa assim pode dizer um dia, Pai, tudo está consumado. O que Ele espera da gente? Isso. Foco, resiliência. Numa linguagem nordestina, teimosia. Que a palavra é nova na linguagem nossa do mundo moderno. Veio da física, depois vem para as estruturas organizacionais, na psicologia, vem para o ministério. Resiliência, seja uma pessoa teimosa. Fica firme. Não caia, não desista, não vacile. Espera superação, espera perseverança, lealdade. Porque a gente tem que dizer para o Senhor o que Jesus disse ao Pai, no final de tudo, em João 16,4. Pai, eu te glorifiquei na terra, não porque eu tinha títulos, pelo número de ovelhas que eu tenho, que eu fui bom. Eu te honrei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E se você quer honrar a Deus, esqueça patrimônio, esqueça cultura, esqueça outras coisas. Nada disso em si é errado. Mas se você quer honrar a Deus, faça bem feito o que Ele mandou você fazer. Não perca o foco. Não perca o foco.
Atos 24, eu vou sair para a gente ler juntos essa tremenda oração de Paulo, os abaixo de Paulo, que eu quero todo mundo comigo, vamos juntos. 1, 2, 3. Todavia, juntos, 1, 2, 3. Que é de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quem é que ama o que fala, levanta a mão comigo. Quem ama ter sido chamado por Deus para esse ministério, levanta outra mão comigo e dê glória a Deus, aplauda a Deus por Ele ter feito você obreiro desse reino. Cumpra o seu ministério. Terceiro, e por último, crie pontes que salvarão você de um lugar para o outro, de um momento para o outro. Mas seja, não sou um pregador, seja um fazedor de pontes. Construa pontes na sua vida. Há pelo menos 2 delas que você tem que fazer. Primeira, ponto de relacionamentos. Não se isole. Não se isole. Tenha amigos. Confie em colegas. Talvez poucos, mas sempre haverá alguém. E haverá algum. Sabe por quê? A pior dor da consciência humana é essa. Nós não nos bastamos. Não somos portadores da síndrome de Lúcifer. Nós somos dependentes dele, do Senhor. Não nos bastamos. Não há brilho em nós mesmos, por nós mesmos, a não ser que a gente incida em nós o brilho dele. Para com essa tolice de achar que é o tal, que é a tal, que de ninguém precisa. Olha quanta gente boa aqui, mas imagine quantos mais poderiam estar aqui. Mas você está, isso é uma ponte. Estar aqui é construir uma ponte de abraços, de afetos. Ontem, até chegar onde estamos, a gente pegou uma balsa cheia de carros. Isso aqui é uma balsa cheia de amigos que nos transpõe do nosso púlpito para esse espaço, para crescermos juntos e dizer assim: que bom ter conhecido você. Crie pontes. Não lute contra a Bíblia, que diz para a gente em Provérbios 18:1, quem se isola se insurge contra a própria sabedoria. Lembre que a gente usa tanto em casamento, mas eu acho meio, não é que é estranho, mas é limitador esse texto de Eclesiastes. Serve, mas não é só para isso. Pelo menos história da gente. 4 Eclesiastes 9-10. É melhor serem 2 do que 1. Mas por quê? Em Deus tudo é intencional. Que se caírem, um levanta o outro. Ou porém, quem estiver só caindo, quem vai ajudá-lo? Um pastor solitário, depressivo, angustiado, em conflito, mal resolvido, infartando, é um perigo ambulante. Amigos são enfermeiros da alma. Amigos são âncoras. E às vezes são remédios que doem. E muitas vezes arranham a gente hoje, para evitar que a gente sangre amanhã. Procure alguém. Ou dê o ombro para alguém. Eu acho lindo quando eu viajo para esse Brasil. E esses 2 meses últimos, já é a segunda vez que eu tenho a honra de estar com o pastor Josué Gonçalves. Quando encontro alguém. Já hoje eu ouvi de alguém que está aqui com a gente. Mosailton. Pastor, quando eu lhe escuto, eu aprendo muito. Seja ombro. Nunca seja mão que empurra, mas ombro que escora. Estaca que segura, mas abre os braços. Também para receber pessoas que vão abençoar a sua vida. Finalmente, pontes espirituais. Vou parecer um menino aqui de escola bíblica, mas me permitam para terminar. Invista na sua relação com Deus. Nós somos servos dele. Ministros se dedicam ao seu presidente.
secretários, aos seus governantes. E nós? Quem somos afinal? O diabo é tão astuto, o diabo é tão tremendamente astuto, que nos isola dos outros, nos afasta do altar de Deus. Você ouviu hoje de manhã uma coisa bonita? Olha que coisa simples, da boca do preletor José Gonçalves. De manhã, nada escuto, nada falo antes de ouvir a Deus. Lê a minha Bíblia. Como é que um pastor quer crescer, vencer, fechando a Bíblia? Copiando sermões da internet? Clonando mensagens alheias que ele não foi inspirado para escrevê-las? Repete-as como se fosse dele? Isso que a Bíblia ler mais. Por favor, gaste tempo com Deus. Eu conto a vocês uma coisa, eu já pensei em existir várias vezes, eu sou igual a vocês. Isso aqui é um ser humano. Eu já fui traído, rejeitado, esquecido, menosprezado, vítima de ingratidões. Eu já cheguei a dizer, eu não aguento mais. Eu fiz as contas no lápis. Se eu voltar a ter meu consultório, vai ser 40 mil por mês, no mínimo, que eu recebo convite todo dia para atender pessoas. Eu não seria um psicólogo barato. Isso não é meu salário como pastor. Não recebo isso. Faça as contas, Estevão. Eu me lembro do diabo com Jesus lá na tentação. Abre os olhos, Jesus. Faz as contas. Tudo isso é teu. Para desistir da tua missão. Que ali o diabo não queria tirar Jesus, a não ser do foco da missão. É teu. Eu caminho mais curto, basta me adorar. Como fui tentado? Eu me lembro que nessa mão do arado, eu olhar para trás, não estava para o meu reino. Por isso, querido, vá para o altar. Escuta, e vou só dizer, eu sei que meu tempo está terminando. Como é que eu me salvei das contas, tentações, pecados, abandono e viver uma vida secularizada? Já fui chamado para ser candidato ao senador várias vezes, governador do meu estado várias vezes. Todas as vezes, todos os anos, nas eleições, prefeito, vice-prefeito ou deputado federal. Nada quem aceita. Estou dizendo que eu fui tentado. Aí eu vou para o altar. Eu não faço contas de quanto vou ganhar ou de quanto vou perder. Sabe o que eu faço conta? Das pessoas que Deus mandou para eu cuidar. E eu vou esquecê-las. Deus vai cobrar de mim. Eu estava assim, ocupado. Estava no Senado. Quantos vão morrer sem minha presença? Vão adoecer sem a minha mão. E vão viver solitários sem meu abraço. Quando eu penso nisso, eu tremo. Eu me lembro de Paulo falando: Estevão, está difícil. Estevão, está difícil. Mas a minha graça te basta. Porque o meu poder está aí, na tua fraqueza. Fique em pé, por favor, nesse instante. Eu queria ter a honra de orar por você, que está vivendo dores, está sangrando por dentro, está difícil. Até quem sabe pensando em fazer contas e deixar esse barco chamado ministério. Por favor, antes de fazer essas coisas, chega para Ele. Sacrifícios dos quais Deus se agrada. Um espírito quebrantado, um coração compungido. Porque quem chega assim na sua presença, Ele não despreza. Salmo 51, 17. Eu só queria orar. Eu queria orar com 4 grupos. Eu vou pedir que aqui a minha mão esquerda, todo mundo que está aqui, como eu, que tem mais de 40 anos de ministério, ou até 40, para cima, vem aqui à frente, se é que tem alguém. Eu quero conhecer. Tem alguém mais? Vai chegando aqui, por favor. Eu sei que vão ser poucos, eu estou fazendo isso de propósito. Tem alguém que tem 40 anos de ministério aqui? Levanta a mão comigo. Ninguém? Somente eu? Ainda bem. Você? Então vem aqui, por favor. Isso. Tem alguém que tem
30 anos de ministério, até 40, em 30 e 40 anos, levanta a mão comigo. 30 anos, vem para cá também agora. Desse lado aqui. Isso. Obrigado, Josué, pelo exemplo aqui na frente. Parabéns. Vai chegando. Agora eu vou fazer um segmento menor. Quem está aqui, que tem entre 0 e 15 anos de ministério, levanta a mão. Fica aqui comigo nessa frente aqui, olhando para esse grupo aqui. Não são os neófitos, são os noviços. São diferentes esses termos. Vocês estão começando. Pode ir chegando. Que movimento bonito dos que estão começando, que coisa linda. Veja que há muito mais começando do que avançando. Vai chegando. Tá bom, senão não tem onde caber tanta gente. O que eu vou pedir agora é simples. Se houver para isso intimidade, se houver para isso uma abertura, bote a mão no ombro do seu colega. Se tiver duas mulheres juntas, faça uma com a outra. Se tiver um homem e uma mulher, não faça sem pedir ela permissão. Se pode fazer isso, para não constranger ninguém. Pai amado Senhor, isso aqui é uma representação de uma jornada, onde uns estão começando, Senhor, outros estão em plena atividade. De décadas, de 3 décadas a mais, Senhor. Outros passando a primeira década, o primeiro ciclo do ministério. Ó Pai, aqui tem outros, Senhor, vivendo, mas que isso não importa, ó Pai. Nós somos chamados em nosso ministério. Ó Pai, nos ajude a nos livrar de fardos desnecessários, de julgos humanos, carnais e pecaminosos, Senhor, que o Senhor não colocou sobre a nossa vida e família, Senhor. Senhor, proteja a nossa alma daquilo que é tóxico e nos proteja de sermos também para os outros, ó Deus, pessoas tóxicas. Senhor, não nos permita ensinar o que não está na Tua palavra, nem cobrar o que o Senhor nunca nos autorizou a cobrar. Pai, nos faça humildes no Teu altar. Nos abrace, nos afague, nos acenda outra vez a chama, Senhor. Pai, nos perdoe quando passamos do limite, Senhor, mas nos segure quando estivermos perto de cair. Porque, Pai, queremos dizer um dia a Ti, Senhor, está consumado. Não porque desistimos, Senhor, jamais, mas porque fizemos o que o Senhor nos mandou fazer. Pai, abençoa Teus filhos com a graça da restauração, do recomeço, da alegria, da motivação, ó Deus. Ó Pai, que o Teu Espírito nos lembre quem escolheu o ministério, excelente obra escolheu. Nós Te amamos, Pai. Nos ajude, em nome de Jesus, amém. Abençoe quem está perto de você. Chore junto, ore junto, cante junto, sorria junto, que estamos juntos no mesmo barco. Deus abençoe a todos. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração